Ministério da Agricultura lança portfólio de projetos estratégicos na segunda-feira, dia 14. Mapa confirma foco de peste suína clássica em Alagoas. Contratações de crédito rural nos 3 primeiros meses da safra 19/20 somam 59 bilhões de reais. Empresa de pulses participa da feira da Alemanha e consegue novos clientes do mercado árabe. Soja, milho, arroz, feijão e trigo. Hoje tem análise de mercado agrícola. Também tem cotações. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Notícias do Ministério da Agricultura. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lança nesta segunda-feira, dia 14, o portfólio de projetos estratégicos corporativos, conjunto de 18 ações prioritárias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, para o período 2019-2022. O lançamento acontece na sede do MAPA, na esplanada dos Ministérios, a partir das 17 horas. O conjunto de projetos que visa atender os principais desafios do setor rural brasileiro foi elaborado de acordo com os parâmetros do Plano Plurianual 2020-2023. Os projetos definidos com a participação das secretarias e das instituições vinculadas à pasta serão monitorados em reuniões bimestrais com a participação da ministra da Agricultura. Análise de mercado agropecuário, com Vlamir Brandalize. O valor das contratações das operações de crédito rural nos 3 primeiros meses da safra 19/20, de julho a setembro, foi de 59 bilhões de reais, representando alta de 3% na comparação com a safra passada, 18/19. As operações de custeio somaram 35,9 bilhões de reais, alta de 4%. Investimento, 11,9 bilhões, alta de 8%. Comercialização, 6,3 bilhões de reais, uma queda de 28%. E as de industrialização, 4,7 bilhões de reais, alta de 60%. O destaque na elevação do valor contratado foi o de custeio, que aumentou 1,5 bilhão de reais, sendo que o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP, teve o melhor desempenho, 29%. Para essa finalidade, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, apresentou 14% de crescimento nas contratações e o crédito de custeio aos demais produtores registrou queda de 5%. Em relação às contratações de investimento, houve elevação de 841 milhões de reais. Destaca-se os programas de investimento ABC, Agricultura de Emissão de Baixo Carbono, e o Inovagro, programa de incentivo à inovação tecnológica na produção agropecuária, por apresentarem o maior nível de desembolso no primeiro trimestre da safra, 39% e 36% respectivamente. Em comparação com a safra 18/19, as contratações de crédito rural destinadas à comercialização têm apresentado queda de 28% sobre o valor, apesar do aumento de 1% no número de contratos. Os números fazem parte do balanço de financiamento agropecuário da safra 19/20, que foi divulgado ontem, dia 11, pela Secretaria de Política Agrícola do MAPA, com base nos dados do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro, o SICOR, do Banco Central. Por falar em números, o relatório do USDA desta semana trouxe notícias positivas para os sojicultores do Brasil. Já para os produtores de milhos, eles estão frustrados aí com este relatório. O mercado interno da soja está com leve melhora, mas o milho está lento. Chegou então a hora dos comentários do nosso colaborador, consultor Vlamir Brandalize, sobre o mercado de soja e milho. Olá, amigo produtor. Aqui é o Brandalize no Minuto do Produtor. E o comentário de hoje está muito centrado em cima do relatório de oferta e demanda do USDA da semana.
O USDA trouxe aí como estimativa de safra americana que está em colheita agora, 96,6 milhões de toneladas. Então ele trouxe um número menor, o mês passado era 98,9 e o mercado esperava, na média, acima de 97 milhões de toneladas. Mas o número foi positivo, então 96,6, uma safra bastante comprometida já. E com isso um fator fundamental que apoia as cotações se manter aí firmes aí para a próxima temporada. Na área final aí apontada pelo USDA é praticamente 31 milhões de hectares que foram plantados. Outra notícia boa é o relatório, o estoque final da safra 19/20. O USDA trouxe agora 12,5 milhões de toneladas. Em setembro era 17,4, então houve uma queda de quase 5 milhões de toneladas no estoque. Isso é positivo porque dá sinal de demanda, a safra é menor e aqueles grandes estoques de quase 30 milhões de toneladas que começou o ano, eles sumiram agora. Então, sinalizando que o quadro já se ajustou e é positivo aí para o mercado nesse momento aí. A exportação projetada é 48,3 milhões de toneladas, manteve o número do mês de setembro, então esse é o quadro geral americano. Isso deu força aí para o mercado, trabalhou parte do pregão e dessas operações em alta, mas ele está de olho também no clima americano aí para os próximos dias. Tem indicativo aí que pode ter geada, neve. A safra mundial apontada pelo USDA é 338,9 milhões de toneladas, o mês passado era 341,4, também positivo, justamente porque a demanda deve passar de 345 milhões de toneladas, então vamos comer estoques. E o estoque final, que era no mês passado apontado 99,2, agora veio 95,2, também em queda do estoque mundial. A safra passada era 112 milhões de toneladas de estoque, veja como caiu já. E o USDA apontou aí para o Brasil 123 milhões de toneladas, para a Argentina 53 milhões de toneladas e para a China 17,1 milhões de toneladas. No mercado brasileiro, as negociações andaram aí na faixa de 88,5, 89, até R$90 aí para dezembro. Os níveis melhoraram e favoreceram as negociações aí no mercado brasileiro, mas a pressão de venda foi muito pequena. Safra nova na faixa de 86, 87 reais, com alguns negócios até 87,5 aí para junho, mas a pressão de venda é pequena nesse momento. O mercado do milho frustrou-se com o relatório do USDA, esperava-se uma safra menor e veio 350 milhões de toneladas. O mês passado era 350,5, então o número veio bem acima das 345 que o mercado esperava. E com isso, pressão de baixa em Chicago, deu uma aterrizada ao mercado do milho lá em Chicago. A área do milho ficou praticamente em 36,4 milhões de hectares e o estoque final do USDA foi apontado para baixo, 49 milhões de toneladas, frente a 55,6 do mês passado. Outra notícia negativa que o USDA trouxe foi a sua projeção de consumo de milho para etanol, que agora está projetado em 137,2 milhões de toneladas, frente a 138,4 do mês passado. Note-se aí que, mesmo com a queda aí de 1,2 milhões de toneladas no uso de milho para o etanol, a demanda de milho é muito grande, né? Até entre 37,2 milhões de toneladas. E a exportação americana foi projetada para baixo também, por isso que o mercado trabalhou em baixo. 48,3 milhões de toneladas de milho exportadas, frente a 52,1 apontado no mês passado, dando sinais de que outros exportadores devem continuar no mercado. E aí o Brasil deve continuar com boa presença nas exportações aí. Estamos aí chegando, há espaço para o Brasil se aproximar das exportações americanas aí, já nesse novo ano de 2020 aí. Tudo apontando que vamos chegar perto aí do que os americanos estão exportando. No quadro global, o USDA apontou a safra mundial em 1 bilhão e 104 milhões de toneladas. No mês passado era 1 bilhão e 104,9. Ele teve uma pequena redução somente. E na safra brasileira, o USDA está apontando 19/20 com 101 milhões de toneladas. A Argentina com 50 milhões de toneladas e esse é o quadro dos grandes produtores aí, aqui da América do Sul, para milho. No mercado brasileiro, o milho continua comprador nos portos na faixa de R$40 para exportação e 39 para a safrinha do ano que vem, 2020. Poucos vendedores nos portos. O mercado interno segue comprador na indústria, 41, 41,5 nas indústrias do sul e sudeste, mas os vendedores querem na faixa de 40 FOB aí no sul e sudeste, e com isso os negócios estão fluindo de maneira lenta, pequenos volumes
pouca coisa rodando nesse momento. E as lavouras seguem em boas condições, mas precisando de mais chuvas, principalmente no sul, Santa Catarina, Paraná, está precisando de mais chuvas. O tempo abriu e calor e está faltando chuvas nessas regiões aí. Falando em chuvas e plantio, o plantio da soja segue evoluindo em bom ritmo aí, devendo crescer rapidamente no centro-oeste nos próximos dias aí. E daí vai avançar também nas demais regiões. Aos poucos as chuvas vão se normalizando. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo. É bom ou não é, só? Notícias da Pecuária. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, confirmou o registro de um foco de peste suína clássica, PSC, no estado de Alagoas, localizado fora da zona livre reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, a OIE. O foco foi confirmado no município de Traipu, em criatório de suínos sem vínculo com o sistema tecnificado de produção e já foi notificado à OIE. A última ocorrência de PSC em Alagoas havia sido em 1994. Desde a confirmação, a propriedade foi interditada e o Serviço Veterinário Estadual realizou o serviço de destruição de todos os suínos da propriedade. Outras medidas tomadas foram investigações de propriedades situadas no raio de 10 quilômetros em torno do foco e propriedades com algum vínculo epidemiológico, além do pronto atendimento a todas as notificações de suspeitas. O estado de Alagoas faz parte da zona não livre de PSC, juntamente com outros 10 estados: Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Macapá, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. E essa nova ocorrência não interfere no status de zona livre de PSC, reconhecida pela OIE, não justificando impactos no comércio internacional de suínos e de seus produtos, ressaltou o diretor substituto do Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária, o Bruno Costa. Os sinais clínicos observados foram transtornos circulatórios e lesões cutâneas erosivas, acompanhadas de conjuntivite em animais adultos e distúrbios neurológicos em suínos jovens. O diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Recife, Pernambuco, por meio de técnicas moleculares. A zona livre de PSC do Brasil concentra mais de 95% da indústria suinícola brasileira. Toda a exportação brasileira de suínos e de seus produtos são oriundos da Zona Livre, que incorpora 15 estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Tocantins, Rondônia e também o Acre e o Distrito Federal. E não registra a ocorrência da doença de PSC desde janeiro de 1998. Os limites entre as zonas livre e não livre de PSC são protegidos por barreiras naturais e postos de fiscalização, onde procedimentos de vigilância e mitigação de registro para evitar a introdução da doença são adotados continuamente, conforme normas e procedimentos estabelecidos pelo MAPA. Desde o início das ocorrências de PSC, essas ações foram intensificadas na região. Após a confirmação de focos de PSC no estado do Ceará, em outubro do ano passado, o Departamento de Saúde Animal, junto com os serviços veterinários estaduais, promoveu a intensificação das atividades de vigilância para a doença em todas as regiões norte e nordeste do país, o que contribuiu para a detecção da doença no Piauí em abril de 2019 e agora em Alagoas, explicou Bruno.
A PSC é uma doença de notificação obrigatória no Brasil, que acomete suínos, não sendo transmitida ao ser humano. E também não é transmitido para outras espécies. Notícias da Agricultura. A empresa brasileira Arbasa, que participou como expositora da feira Anuga no estande organizado pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira, fez vendas de feijão, pipoca e gergelim na mostra. A Câmara Árabe teve, pela primeira vez, um espaço na maior feira de alimentos do mundo, com o propósito de ser um ponto de encontro entre árabes e brasileiros presentes. A Anuga ocorre na Alemanha e a edição deste ano terminou na quarta-feira, dia 9. O gerente de Relações Internacionais da Arbasa, Eduardo Balestreri, ele contou que ter participado como expositora no espaço da Câmara Árabe favoreceu o contato, melhor dizendo, e a realização de negócios com clientes árabes, o que a Arbasa vinha buscando há um bom tempo. A empresa tanto concluiu vendas que estavam iniciadas, como conseguiu novos clientes. Os negócios foram feitos com importadores do Oriente Médio, principalmente Egito. A Arbasa é associada da Câmara Árabe e é a maior exportadora de pulses do Brasil. Esta empresa atua na importação de feijões e também na exportação de feijões, lentilhas, grão de bico, gergelim e pipoca. Ela também atende o mercado brasileiro na área. A companhia tem sede em Caibi, no estado de Santa Catarina, e possui 4 unidades em outros estados. No mercado árabe, a Arbasa já atendeu Emirados Árabes Unidos, Líbano, Egito, Marrocos, Iêmen e Tunísia. De acordo com a agência Notícias Brasil Árabe, a NBA, o Brasil teve participação expressiva na Anuga, com mais de 100 empresas presentes em espaço organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, além da presença de expositores de forma independente e por meio de entidades setoriais. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve na abertura da mostra e, inclusive, visitou o estande da Câmara Árabe. Agora vamos saber como fechou a semana do mercado do feijão e também arroz e trigo com Brandalize. O mercado do arroz segue calmo no sul, firme no centro-oeste e norte. E no sul é aquele voo de galinha, né? Então o arroz não conseguiu evoluir. Ele foi a 45, não conseguiu avançar mais, as indústrias continuam com dificuldade de repassar para o varejo. O varejo continua vendendo muita oferta de arroz, aí o pacote é R$11, abaixo de 11, até abaixo de R$10 nos estados do sul. E com isso, dificuldade para repassar justo no arroz em casca. Então a gente nota que no norte o arroz vale de 68 a 75, 76, uma saca de 60 quilos, e no Rio Grande do Sul de 44 a 48. Então o sul continua frágil, justamente em função da necessidade de vender arroz agora. As indústrias precisam fazer caixa e os supermercados estão espremendo todo mundo para continuar tendo uma boa liquidez aí na gôndola. No feijão, mercado de calmaria na semana, esperando aí para as definições o que vai ocorrer aí com as vendas e as reposições do varejo nos próximos dias. O mercado segue de 135, 140 a 180, dependendo da qualidade do feijão e da localidade. Vai se mantendo estável, com espaço aí para voltar às reposições agora depois do dia 15, em função de que continuamos no vazio de ofertas de feijão. É uma entre-safra, tem pouca colheita prevista para outubro e também não tem muito para novembro. Então esse é o quadro do feijão. O mercado do trigo segue com a colheita no sul, os produtores reclamando dos preços que não reagem, continua frágil o mercado. Safra paranaense foi bastante complicada, perdeu mais de 1 milhão de toneladas, a colheita avança e dificilmente vai passar de 2,2 milhões de toneladas, sendo que poderia colher mais de 3,3. Então esse é o quadro. E as lavouras gaúchas estão em boas condições e em poucos dias começam as colheitas lá também no Rio Grande do Sul, que deve ter a principal da colheita se dando aí mais pro final do mês de outubro e novembro. É isso aí, amigo produtor, aqui foi o Brandalize, mais um minuto do produtor. Um grande abraço a todos, até o próximo. Cotações. Agora vamos conferir as cotações com fechamento em 11 de outubro. Dólar para compra R$ 4,09. Soja em grãos, Uberlândia R$ 81,00, Porto Paranaguá R$ 88,05. Milho seco em Patos R$ 33,50, Unaí R$ 30,50, São Paulo R$ 40,41.
Feijão, de acordo com o Ibraf, negócios reportados em Minas Gerais. Dama, de 150 a 165, Agronorte 160, Estilo 150. Café arábica bica dura tipo 6, Guaxupé 421, Patrocínio 420, São Paulo 413,72. Arroz em casca Rio Grande do Sul 50 quilos, 45,82. Trigo tonelada em Paraná 833,62. Arroba do Boi Gordo em Montes Claros 155,50, Patrocínio 156, São Paulo 159,95 e em Paracatu 160 para 30 dias. Arroba da Vaca Gorda em Urucuia 147, Paracatu 150 para 30 dias. Nelore 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul 1.332,34. Frango quilo em Belo Horizonte 3,35. Suíno quilo em Goiânia, R$ 5,40. Suíno vivo em Minas, a média em R$ 5,00. Ovos Granja, 30 dúzias, Ceasa Belo Horizonte, R$ 85,00. Também no Ceasa, mandioca, quilo 54 centavos, quiabo 2,91 e o tomate 1,15. Algodão em pluma, arroba Unai, 82,12. Já em São Paulo, para 8 dias, 81,89. Batata Ágata beneficiador 50 quilos em Araguari, R$ 35,00. Laranja Indústria, 40,8 quilos a prazo, São Paulo, R$ 19,83. De acordo com o Conselheite, leite pago em outubro, R$ 1,60,26, maior valor de referência, menor valor de referência, R$ 1,17,77 e o valor de referência do leite padrão, R$ 1,27,19. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.